Iniciamos essa aula tentando calcular esse limite. A princípio, você pode pensar em substituir o zero no x, como a gente viu na aula passada. Se você trocar aqui o x por zero, vai ficar no numerador raiz de 100. Mas se você fosse pensar que isso era igual a raiz de 0 quadrado mais 100 menos 10 dividido, aí aqui 0 quadrado, ficaria assim, ó. Raiz de 100, que é 10 menos 10, é 0. E 0 ao quadrado é 0. Então não tem como a gente calcular uma coisa dessas. A gente diz que isso é uma indeterminação quando está falando de limites. Então, uma alternativa interessante é você pegar uma calculadora ou um software e sair atribuindo valores para x. Por exemplo, você pode colocar x igual a 0,05. Substituir aqui e ver o resultado. Você pode botar x igual a 0,01. Substituir aqui e ver o resultado. X igual a 0,001. Ver quanto é que dá. X igual a 0,0001. E assim por diante. E cada substituição dessa que você fizer aqui, você vai fazendo o cálculo dessa expressão e tenta observar para que número que isso está se aproximando. Vamos fazer isso usando um software. Você pode fazer aí na sua calculadora também para conferir. Então aqui nós vamos atribuir valores para o A. Esse A é o x, dessa expressão que estamos trabalhando. E aqui eu vou atribuir A igual a 1. Quando A é igual a 1, essa expressão que eu estou chamando de B, que é o valor da função, ela dá 0,049875, esse número grandão aí. Quer dizer, pequeno, né? Esse é um número pequeno. Certo? Aqui no lugar de A eu coloquei 1. Aí vamos diminuir o valor de A. Então, à medida que eu vou diminuindo, eu pego o A sendo 0,9712, eu estou diminuindo. Aqui embaixo você vai conferindo comigo o resultado de raiz de A quadrado mais 100 menos 10 sobre A ao quadrado. Eu estou aproximando o valor de A de zero. E embaixo, veja que o resultado está dando 0,0499. Tá parecendo que vai se aproximar de 0,05, né? Tá aparecendo aí um monte de 9. Então acho que... Opa! Quando eu peguei esse A bem perto de zero, o resultado deu 0. Será que essa função vai se aproximar de 0,05 ou vai se aproximar de 0? Bem, a calculadora nos deixou com dúvidas, né? Esse limite é 0,05 ou esse limite é 0? Então tá aí um caso onde você não consegue substituir o x direto pelo valor para qual ele está atendendo, que nesse caso é 0, dá uma indeterminação. Se você for usar uma calculadora ou um software, você também ficou na dúvida. Então, o que vai salvar a gente nessa tarefa é o tema da aula de hoje, que é esse daqui. Propriedades do limite. São as propriedades dos limites que vão nos ajudar a calcular esse limite aqui e tirar essa dúvida. É 0,05 ou é 0? E não só esse, como inúmeros limites. Você consegue utilizar as propriedades ou as leis do limite e calcular limite. Você vai ver que não é assim uma tarefa tão complicada quando você está de posse dessas leis que eu vou começar a listar aqui. Então nós temos um teorema. Isso aqui é um teorema
Tem demonstração, mas não vamos focar nessa aula em fazer demonstração desse teorema. O foco é como utilizar essas leis para calcular limites. Afinal de contas, o curso é de cálculo. Você vai aprender a calcular limites. Então, primeiro, considere o seguinte: se L, M, C e K forem números reais, são números reais, e você tem o conhecimento que o limite de uma determinada função, f de x, quando x tende a c, é igual a L, e você tem o conhecimento que o limite de uma outra função, g de x, quando x tende a c, é igual a m, então você tem as seguintes propriedades. Primeiro, a regra da soma. O limite da soma de duas funções, f mais g, quando x tende a c, é o limite da primeira função mais o limite da segunda, ou seja, é o número L mais M. Se você... Eu poderia botar a regra da soma ou da diferença. Se tiver um menos aqui, vale a mesma coisa. Essa é a nossa primeira regra. Vamos ver a segunda regra. É a regra do produto. Se você tem o produto de duas funções, está calculando o limite desse produto, isso tem que ser o produto dos limites. Em outras palavras, é assim, né? Isso daqui é o limite de f de x quando x tende a c vezes o limite de g de x quando x tende a c, que é igual a esse primeiro eu chamei de L e esse segundo eu chamei de M. O limite do produto é o produto dos limites. A terceira propriedade é a regra da multiplicação por constante, que é você pegar o limite de uma constante vezes uma função, quando x tende a c, certo? E só para não confundir, vamos pegar uma constante diferente aqui, né? Chamada de k, que aqui eu estou fazendo x tender a c. Então essa constante ela pode sair do limite. Então é a constante vezes o limite da função f, quando x tende a c. Ou seja, é k vezes L, isso daqui. Número 4, a regra do quociente, que vai dizer para a gente que o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a c, é o limite de f de x quando x tende a c dividido pelo limite de g de x quando x tende a c, que na verdade é L sobre M. Aqui a gente tem que dizer que o limite da g de x, que é M, não pode ser zero. Obviamente, temos que assumir essa condição. A propriedade número 5 é a regra da potenciação, que vai dizer para a gente que o limite de f de x elevado a r sobre s, uma fração, quando x tende a c, isso é a mesma coisa que o limite de f de x quando x tende a c elevado a r sobre s. Então o limite, aqui tu tem uma potência, né? E o limite vem para a base. Ele entra aqui e fica somente na base. Isso aqui é L elevado a R sobre S. É claro que esse R e S vão ser inteiros, números inteiros, e sem fator comum. Sem um fator comum. E, obviamente, o S diferente de zero. Aqui um detalhe que a gente tem que também chamar a atenção é que se você tem o seguinte, se esse S for um número par, a gente vai ter que pressupor o L positivo. Aqui tudo vai depender do contexto dessa fração, né? Porque, por exemplo, você poderia estar falando do limite de f de x elevado a 1 meio, quando x tende a c. Então, o que acontece é que ficaria assim.
limite de f de x quando x tende a c. Isso aqui é elevado a 1/2. Isso aqui é uma raiz, né? Isso aqui é a raiz do limite de f de x quando x tende a c. Aí isso seria a raiz de L. Porque esse limite a gente chamou de L, né? Então você tem que pressupor, nesses casos, que o L é positivo. Toda vez que aqui for par. Agora, se aqui for um número ímpar, aí não tem problema. Porque se aqui fosse 3, aí ficaria raiz cúbica, né? Se aqui fosse um 3 assim. 3, aqui seria raiz cúbica. Aí não precisaria disso. Não precisaria. E essa regra, obviamente, vale para outras situações, né? Limite de f de x ao quadrado, que é 2 dividido por 1, quando x tende a c. Então, aqui não tem o que fazer. É o limite de f de x quando x tende a c ao quadrado. Então, seria L ao quadrado. Então, essa número 5, ela aborda diversas circunstâncias aqui diferentes, né? Quando você varia aqui essa fração. Pronto, então todas essas propriedades vão nos permitir calcular muitos limites. Então vamos começar agora a ver na prática como é que a gente aplica essas propriedades. E vamos ver se a gente consegue resolver daqui a pouco aquele limite que eu coloquei no início dessa aula. Então aqui do lado as propriedades que a gente viu, 5 propriedades, mas essas duas que foram vistas na última aula. O limite de x quando x tende a c é c, basta substituir x por c. E o limite de k, quando x tende a c, esse k é uma constante. Veja que não tem nada com x aqui. Então esse limite é uma constante. Eu disse a vocês por que na última aula. E aí você utiliza tudo isso para tentar calcular esse limite. Esse limite vai ser igual a quem? Sim, eu vou dizer aqui que x tende a c. Então veja, pela propriedade 1, isso deve ser o limite de x ao cubo mais o limite de 4x² menos o limite de 3, quando x tende a c. Em todos aqui, claro, né? X está tendendo a c. Essa daqui, limite de x ao cubo, é a mesma coisa que o limite de x, quando x tende a c, ao cubo. Então o limite vem para a base. Estou usando essa propriedade 5. Mas aqui você tem uma constante 4 multiplicando x². Vou usar a 3. Ó. Tu pode tirar a constante do limite. Então 4 limite de x ao quadrado quando x tende a c. Aqui eu estou mais uma vez usando a 5. Ó. O limite vem apenas para a base, o quadrado fica do lado de fora do limite. E aqui dá 3. Esse limite de x quando x tende a c é c ao cubo, mais 4. Esse também é c, vai ficar ao quadrado, menos 3. Uma letra B, eu poderia considerar assim, limite de x² mais x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 5. Vou colocar essa daqui. Então vamos... Peraí. Então você já deve estar perguntando. Não, professor. A gente já entendeu o que está acontecendo. Para resolver esse limite, simplesmente você substitui o x para o valor para o qual o x está tendendo, que é c. Usamos as propriedades e a gente viu que o resultado é simplesmente trocar x por c. Para essa da letra A, funcionou dessa forma. E de fato funciona dessa forma. Você não precisa fazer todos esses passos. Você basta daqui você já pular para cá. Fazer uma simples substituição do x pelo c. Isto é possível por causa dessas propriedades, todas aqui, que a gente não demonstra, mas você pode utilizar. O curso é de cálculo, então você vai utilizar essas propriedades para calcular limites. Nessa daqui seria a mesma coisa. Você está com o limite de uma razão, você usaria a número 4, seria o limite do numerador dividido pelo limite do denominador.
No numerador tu usaria a primeira, limite da soma é a soma dos limites, aqui também usaria essa daqui da potência e tudo mais. No fim das contas, isso simplesmente seria trocar o x por c. Simplesmente fazer isso daqui. E numa letra C, a gente poderia calcular o limite da raiz quadrada de 4x² menos 3, quando x tende a menos 2. Então essa raiz quadrada está funcionando como um... aqui, né? O r é 1 e o s é 2. Aí o limite vem para dentro, né? Seria... eu vou colocar assim. O limite vem para dentro da raiz. Vou fazer esse passo. Então isso é raiz do limite de 4x ao quadrado menos 3. Aí o que está dentro dessa raiz você pega aí, onde tem x, substitui por menos 2. É assim que você vai calcular esse limite, né? Aqui dá menos 2 quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 3 dá 13. Então seria o resultado, raiz de 13. Então você deve estar percebendo que não há muita dificuldade no cálculo de limites. De fato, basta substituir o x pelo c. E você vai conseguir calcular muitos limites. É uma coisa até simples, e eu digo a vocês, é importante que você saiba de fato a ideia de limite, que é o que eu expliquei na aula passada. Só fazer cálculos dessa maneira é algo muito mecânico. Não faz sentido você saber fazer todos esses cálculos se não entender o significado do limite. O que é que de fato é um limite? Fazer o cálculo a gente já viu que é mecânico e simples. Agora, entenda o significado intuitivo de limite. De fato, o que diz a definição. A gente ainda vai dar uma definição formal sobre esse tema mais adiante. Mas aquela ideia intuitiva você tem que saber. Na verdade, eu tenho essa observação que diz que se p de x e q de x são polinômios, o limite de p de x é p de c quando x tende a c, e o limite de p de x sobre q de x é p de c sobre q de c. É claro que o q de c tem que ser diferente de zero, né? Ou seja, se tu tem um polinômio, basta trocar, como aqui, ó, tinha um polinômio, troca o x por c, e se tu tem uma razão de dois polinômios e quer calcular o limite, como na letra B, isso aqui é o que nós chamamos de uma função racional, você troca o x por c, ou seja, é p de c sobre q de c. Então está aqui formalizado, você pode fazer isso para quaisquer polinômios. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se você for calcular esse limite, você simplesmente, onde tem x, coloca menos 1. X ao cubo mais 4x² menos 3 dividido por x² mais 5. Limite disso quando x tende a menos 1. Então, onde é x, menos 1. Então, tá aqui. Bem tranquilo. Isso aqui é igual. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 quadrado é 1 vezes 4 é 4. Menos 3. Dividido por menos 1 quadrado, que é 1, mais 5. Aqui tu tem menos 1 menos 3, que é menos 4, mais 4 dá 0, né? Dividido por 1 mais 5, que é 6. Então o resultado desse limite é simplesmente 0. Já nessa letra E, vamos usar o mesmo raciocínio. Você vai trocar o x por 1. Então se você colocar 1 aqui e aqui vai dar 2, né? 2. Dividido, e aqui embaixo, 0. Não, perdão. Aqui vai dar 1 mais 1, 2. Menos 2, 0, né? 0 dividido por 0. Aconteceu aquele mesmo problema do início da nossa aula. E aí a gente vê que não é toda vez que você pode chegar aqui e substituir o x pelo valor de c. Não é assim. Quando acontecer esse problema, do que nós chamamos de uma indeterminação, você vai ter que manipular
essa expressão algébrica de maneira que apareça uma outra expressão que dê para você fazer a substituição do x pelo c, que nesse caso é 1. Nesse caso, você fica assim, ó, pegue x² mais x menos 2 dividido por x² menos x. Aí aqui você pode manipular isso, né? Porque x² mais x menos 2 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 2. Isso aqui dividido por x² menos x. Você coloca o x em evidência, fica x. X² por x dá x por x dá 1. Então fica menos 1 aqui. Chegando nessa expressão, você pode... O x é diferente de 1, na verdade, né? Eu não disse, mas está subentendido. Ó. Aqui o x não pode ser 1. Se o x não pode ser 1, nem isso dá 0. Então você pode cancelar esse com esse. De maneira que isso aqui é x mais 2 sobre 2. Temos isso. Daí, quando você vai calcular o limite de quando x tende a 1, de x² mais x menos 2 dividido por x² menos x, isso é a mesma coisa que o limite quando o x tende a 1 de x mais 2 dividido por 2. Aí agora, por x, né, gente? Desculpa, aqui é um x, viu? Que eu disse 2, mas falei errado. Aqui é um x, ó. Então, você pode substituir agora o x por 1. Então vai ficar 1 mais 2 dividido por 1. Ou seja, 3 dividido por 1, e isso é igual a 3. Mas talvez uma questão que não tenha ficado muito evidente foi porque eu disse que isto é igual a isso aqui. Talvez essa questão não tenha ficado muito evidente. Vamos ver por que essa igualdade acontece. É pelo seguinte fato. Ó. Quando você tem x² mais x menos 2 igual a 0, isso é uma equação de segundo grau, né? Aí você resolve essa equação de segundo grau, sei lá, você pode usar a fórmula de Bhaskara. Ou então aquele dispositivo prático, né? Que diz o seguinte, você olha isso como sendo x² menos sx mais p igual a 0, onde p é o produto das duas raízes e s é a soma das duas raízes, só que esse s está com um menos aqui, né? Então quando você olha para cá, você vai dizer o seguinte, você vai procurar dois números cujo produto seja menos 2 e cuja soma seja, aqui tem 1, aí você vai dizer assim, a soma tem que ser menos 1. Então o produto tem que ser menos 2 das duas raízes e a soma tem que ser menos 2. Então quem é esse número? X' igual a menos 2 e x duas linhas igual a 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 e menos 2 mais 1 dá menos 1. Aparece aqui o simétrico de menos 1, que é 1. Se você usar a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar essas duas raízes. E se essa equação do segundo grau tem essas duas raízes, significa que ela pode ser... Esse polinômio de grau 2 pode ser decomposto como um produto de dois fatores lineares. X menos uma das raízes vezes x menos a outra raiz. Ou seja, x menos 1 vezes x mais 2. Então foi por isso que eu aqui e pulei para cá. Ó. E embaixo é mais simples, porque é simplesmente você colocar o x² em evidência. Mas se você quiser usar esse mesmo argumento, serve, né? Porque se tu faz x² menos x igual a 0, quem são as raízes? É x igual a 0 ou x igual a 1. Então você pode pegar x² menos x e decompor isso como sendo x menos uma raiz, que é 0, vezes x menos a outra raiz, que é 1. Ou seja, x vezes x menos 1. Você pode também usar esse tipo de argumento, se bem que eu acho mais fácil colocar x em evidência aqui no denominador, né?
Acho que é mais tranquilo. Você coloca o x em evidência, aí faz a divisão x² por x dá x e x por esse x dá 1, né? Vai ter um menos, fica o menos aqui. Eis aqui um limite, né? Chega, tremeu a câmera agora. Que também a gente não conseguiu muita coisa. Quando foi substituir o x por zero, ficou 0 sobre 0. É o limite lá do início da aula. Como é que você vai resolver esse? Então, da mesma maneira, vamos tentar fazer uma manipulação algébrica. Nesse ponto, o curso de cálculo é só coisas do ensino médio, né? A parte mesmo de calcular o limite é fácil, mas para você conseguir chegar ao resultado, você tem que fazer diversas manipulações algébricas. Então é algo assim, bem ensino médio mesmo. Observe que o que é que você vai fazer com isso? Você vai usar uma técnica que a gente aprende no ensino médio chamada de racionalização. Isso essa expressão é a mesma coisa dessa expressão multiplicada pelo número 1. Só que aí você vai trocar o número 1 pela razão de quem? Da raiz de x² mais 100. Aqui é menos 10, então você coloca mais 10. E aqui divido pela mesma coisa, né? Porque essa divisão é 1. Quer dizer que essa expressão que está dentro do limite, ela na verdade é isso vezes isso. Aí, a gente usa agora o produto da soma pela diferença de dois termos, né? A mais b vezes a menos b, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Onde o meu a é toda essa raiz aqui, ó. O meu a é raiz de x² mais 100 e o meu b é 10 nessa expressão. Tá? Então isso fica assim, o quadrado do primeiro no numerador, né? Que é esse aqui, ó, vezes esse aqui. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E no denominador, você vai ficar com x² que multiplica raiz de x² mais 100 mais 10. Essa técnica de racionalização, ela geralmente simplifica a expressão. Essa expressão que está problemática para a gente, ela vai dar uma simplificada nela e talvez a gente consiga resolver esse limite. Isso aqui é igual. Bom, esse quadrado você pode cancelar, né? Esse quadrado com essa raiz, que é aquela propriedade de você ter raiz de a ao quadrado, que é a mesma coisa que a elevado a 1/2 ao quadrado, é potência de uma potência, né? Então a, isso aqui é a, aí faz 1/2 vezes 2 no expoente. Ou seja, a elevado a 1 é o a, né? Então é como se você cancelasse o quadrado com a raiz. Então cancelei aqui, ficou x² mais 100 menos o 10 ao quadrado, que também é 100, dividido por x², aí raiz de x² mais 100 mais 10. Esse você pode cancelar com esse. Então fica x² dividido por x², que multiplica raiz de x² mais 100 mais 10. Fica dessa forma. Aqui é como se tivesse 1. Então eu vou usar agora essa propriedade, ó. A vezes alguma coisa dividido por a vezes essa outra coisa. Essa outra coisa não, outra coisa aqui, né? A vezes uma coisa dividido por a vezes outra coisa é igual a b sobre c. Você pode cancelar isso com esse. Esse b aqui é 1 e esse c é tudo isso que está dentro desse parênteses. Então você cancela isso com esse e o resultado é 1 dividido por raiz de x² mais 100 mais 10. Então a moral da história. Logo, quem vai ser o nosso limite? O limite quando x tende a zero da raiz de x² mais 100 menos 10 dividido por x². Isto daqui é a mesma coisa que o limite
quando x tende a zero, dessa expressãozinha aqui de baixo. Ó. Como eu disse, ó, como deu uma simplificada nela, de maneira que agora você vai conseguir trocar o x por zero. Então isso é 1 dividido por raiz de 0² mais 100 mais 10. Ou seja, 1 sobre raiz de 100 mais 10. Ou ainda, 1 sobre 10 mais 10. 1 sobre 20. Só que 1 sobre 20 é 0,05. No começo da aula a gente ficou com dúvida se esse limite era 0 ou era 0,05. Pronto, é 0,05. Um negócio que a calculadora nos atrapalhou, mas as propriedades de limite, né? Porque esse negócio de tu substituir o x aqui por zero, ó, isso é propriedade de limite. Tu pode fazer isso por causa daquelas propriedades que eu listei agora há pouco, né? Elas aqui, né? Por causa dessas propriedades, tu pode chegar aqui, trocar o x por zero, calcular e com certeza chegar ao resultado 0,05, tirando aquela dúvida que a gente ficou no começo da aula, né?